São 8 horas e 40 minutos. Para você que está ligado no Band News TV e também na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, nós estávamos conversando antes de falarmos aí da situação do Rio Grande do Sul com o professor Paulo César Marins, que é docente do Museu Paulista, sobre a importância dessa data do 7 de setembro. Tem muita coisa do 7 de setembro que está no Museu Paulista, né, professor? O que o senhor pode contar para a gente aí, né, desses elementos históricos que ajudam a contar esta data importantíssima para a nossa história, que é a independência do Brasil? Retomo aqui apenas iniciando, expressando as condolências da equipe do Museu do Ipiranga, as pessoas no Rio Grande do Sul que estão passando por essa catástrofe, sobretudo aquelas que perderam familiares e amigos, né? Enfim, é um desafio nos últimos anos compreender o processo da independência de uma maneira mais alargada, não é? E, sobretudo, entender que o processo de independência do Brasil, que gera uma monarquia, é, de novo, muito específico. Não é? Durante muitos anos, nós entendemos o processo de independência como um processo exclusivamente de ruptura. Já há algum tempo, nós procuramos compreender também esse processo como continuidade, ou seja, se nós ficamos independentes de Portugal, nós mantivemos a família real portuguesa, e é bom que nós lembremos que a família real portuguesa se transferiu para o Brasil. Né? Dom Pedro II teve dois herdeiros diretos, Dona Maria da Glória, que se tornou rainha de Portugal, e ela era herdeira secundária, porque era mulher e naquela ocasião as mulheres não tinham precedência. O filho homem, que é Pedro II, fica no Brasil. Portanto, a família Bragança escolhe a América para deixar o seu herdeiro principal, e não mais a Europa. Isso é um dado muito importante, né, no sentido de nós entendermos, no fundo, que esta independência é uma independência cheia de redes, não é? Cheia de amarras. Uma delas, a mais importante de todas, também é a escravidão, não é? Ou seja, a independência política do Brasil não significou a independência das populações escravizadas, elas não foram libertadas, não é? Houve um debate muito importante no processo de criação da Constituição, mas com efeito as forças conservadoras mantiveram a escravidão no nosso país, não é? E nós somos o último país do continente americano a libertar os escravos, não é? Apenas em 1888, só superando por Cuba, não é? Que já é uma ilha, mas no continente de terra firme, digamos assim, né? Nós somos o último país. Não é? Isso mostra que essa independência é uma independência cheia de contradições, não é? E, claro, com repercussões até hoje na história do Brasil e colocando desafios para a construção da nossa cidadania a partir da reflexão do que foi o nosso passado. Bom, e vamos falar um pouquinho então mais sobre o museu também, professor. O que a gente pode encontrar por lá para ajudar a recontar a história? A gente sabe que as visitas ao Museu Paulista, ao Museu da Independência, né, Pedro, dispararam desde a reforma, o que é muito bom, porque leva as pessoas a terem um contato, um interesse em entender um pouco mais a própria história, né? Exatamente. Nós estamos muito felizes porque nesses 12 meses, não é, desde a reabertura do museu, no dia 7 de setembro do ano passado, nós já atingimos 630 mil visitantes. Até o final desse mês, nós vamos chegar a 700 mil visitantes, que é o dobro do nosso recorde anterior, de 350 mil visitantes em 2012. Né? Então, isso significa um respaldo muito grande da população às exposições que nós abrimos. São 11 exposições de longa duração, em que nós abordamos temas da história do Brasil e da história de São Paulo e também como o Museu de História se comporta. Né? São 5 exposições para que o público entenda como se formam as coleções, enfim, como nós tratamos, não é, os nossos acervos e, claro, não é, sobretudo hoje, no dia 7 de setembro, a estrela maior é o quadro Independência ou Morte, que foi o primeiro item da nossa coleção. Ele está instalado no Salão Nobre do nosso museu. Hoje nós temos uma visita parcial ao prédio, não é, porque há muita gente, já tem uma fila imensa lá fora e o museu nem abriu as portas ainda, né? Então a gente está garantindo um fluxo seguro para as pessoas, com menos áreas disponíveis para visita, mas sobretudo garantindo, né, que esse símbolo, esse ícone do nosso país, esse ícone visual, não é, que todas as pessoas praticamente conhecem antes de vir ao museu, porque está em todos os livros didáticos do nosso país. Não é? Uma obra que foi feita por um grande pintor brasileiro, né, o paraibano Pedro Américo de Figueiredo e Melo. Ele realizou essa enorme pintura em Florença,
Ela foi inaugurada em 1888 e aberta ao público junto com o museu em 1895. Né? E desde então ela fica aqui na nossa sala, foi restaurada aqui no prédio durante as nossas obras de ampliação e restauro, e é certamente um ponto para reflexão mesmo, né, de como nós imaginamos a independência do Brasil. Né? Como toda imagem, ela é uma construção, ela é cheia de decisões, e ali, sobretudo, está a imagem dos protagonistas. Né? Hoje, a história do Brasil procura lançar luzes para muitos outros personagens. Esses personagens não estão naquela pintura, né? Mas certamente estão cada vez mais nos debates que nós fazemos aqui mesmo dentro do museu e, claro, numa situação alargada no país todo. O professor, daquela imagem lá do Pedro Américo, né, Dom Pedro no cavalo, né, com a espada ao alto lá, independência ou morte. O que a gente tem, né, de convergência dos historiadores do que pode ter sido real ali daquela imagem e do que foi colocado para representar o que era a época? Então, nós temos convicção hoje, não é, que aquilo é uma representação idealizada. O próprio Pedro Américo, quando ele terminou a pintura, ele lançou um livreto em que ele dizia: a realidade inspira, mas não escraviza o pintor. Ou seja, para uma pintura de história, não é, como eram essas grandes telas feitas no século XIX, na Europa e aqui no continente americano, era a mensagem que deveria ser lembrada, que deveria estar fixada naquela pintura. Né? Portanto, essa pintura é sempre um esforço de idealização e de enobrecimento do passado. O dado que mais todo mundo lembra, não é que certamente subir a Serra do Mar entre Santos e São Paulo, não é, ele estava aqui no Ipiranga voltando para a cidade, essa viagem só podia ser feita em mulas, porque as mulas são firmes, seguras e conseguem subir realmente 800 metros de altura ali firmes. Mas não existe uma pintura de história no Ocidente que represente um fato heróico de uma nação que não seja sobre cavalos. Né? Isso é uma convenção da pintura europeia, a qual o próprio Pedro Américo, que foi formado na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, conhecia. Né? Então, todos estão a cavalo, quando não estavam. As roupas são todas cerimoniais, não são roupas de viagem. Os viajantes deviam estar sujos de terra, não é? Ou seja, era uma viagem dura, não é? Feita num lugar muito úmido, que é a Serra do Mar. Ou seja, o que aconteceu foi que a carta chegou ali, ele ficou indignado, gritou e a vida seguiu. Ele foi para o centro de São Paulo e lá começaram as conexões imediatamente já para solidificar uma ruptura com Portugal. Né? Então aquela pintura, como toda imagem, né, como toda imagem que a gente gera num celular aqui, né, toda imagem é uma escolha, toda imagem é cheia de decisões de quem faz essa imagem. Né? E é assim que nós abordamos a pintura hoje aqui no museu, né? Procurando entender quais foram as razões pelas quais o pintor realizou a pintura dessa maneira, como ele compôs, em que pinturas da Europa ele se inspirou, e, portanto, a gente entenda que essa pintura ela é feita para gerar o imaginário sobre o nosso país e sobre a formação do nosso país. E o Pedro Américo efetivamente conseguiu isso. Porque a pintura dele, como eu já mencionei aqui, está em todos os livros didáticos, nas cédulas, nos cartões telefônicos que a gente já usou no passado, selos, moedas, na própria moeda comemorativa do Bicentenário, que foi lançado ano passado, está lá um recorte da tela, Dom Pedro com a espada, não é? Desembainhada, gritando independência ou morte. Ou seja, ela é uma pintura que gerou uma realidade em nós, né, que é essa memória que a gente partilha, né, ser brasileiro de alguma maneira é também lembrar da independência por essa pintura, né? Isso nos uniu, né, nos deu proximidade entre nós, né? Mas isso não significa que ela não tem que ser discutida, que ela não tem que ser debatida, e para isso que o Museu de História existe, né, para debater a sociedade e os resíduos que chegaram do passado até nós. Exatamente, uma pintura que traz um certo glamour, né, Pedro? Um poder, uma representação do poder que o movimento de independência teve. Muito mais do que exatamente o que a história foi, né, professor? Porque, vamos lá, né, quer dizer, a independência foi guerra, a independência foi morte, a independência foi combate, e estas
estas cenas não estão nas pinturas de história, nem do museu e nem no resto do Brasil, né? São raríssimas as pinturas de história do século XIX e do século XX que representam batalhas. Na verdade, nós temos 3 ou 4, ou 5 no máximo, não é? A maior parte delas relativas à Guerra do Paraguai. O que significa que nós temos uma tendência na história do Brasil a representar o nosso passado de maneira pacificada, como se as pinturas pudessem, de alguma maneira, apaziguar, não é? Enfim, atenuar a nossa história. Mas a gente sabe, pelos outros tantos documentos que sobraram do passado, que a nossa história é muito dura, não é uma história muito violenta, é uma história de muitas conquistas de liberdade, mas também de muita repressão, né? E isso não aparece nas nossas pinturas, não é? Por isso é sempre importante tomar essas obras de arte, não é, como um exercício sobre o que nós enfrentamos hoje, né? Nós estamos no século XXI, imersos de imagens, né? Recebendo toneladas de fotografias pelo WhatsApp diariamente, não é, por todas as redes sociais, e acho que nós precisamos meditar, não é, sobre o que nós estamos vendo, não é, sobre o que nós estamos recebendo, não é. O museu é um lugar de fortalecer um espírito de debate, né, um espírito crítico, né, em relação ao passado, mas em relação também ao nosso presente, nos capacitando para construir um futuro melhor para o nosso país, não é, um futuro mais digno para a maior parte das pessoas. E também, muitas pessoas que não participavam das narrativas dos museus passem a participar, como visitantes, como documentados nos nossos acervos, né? Os museus de história sempre foram muito elitistas, e nós aqui no Museu do Ipiranga já há 30 anos, não é, desde a gestão do professor Ulpiano Bezerra de Menezes, foi um grande diretor do nosso museu, procuramos expandir as nossas coleções em direção às camadas populares, às classes médias, às populações indígenas, negras, aos imigrantes, aos migrantes, às crianças, às mulheres, né? Todos esses segmentos que tinham pouca visibilidade nas nossas coleções. E, é claro, interpretando também antigas coleções, né? Ou seja, se a cadeira foi de um barão, se a porcelana foi de um visconde, e isso é um dado, objetos foram por alguém, comercializados por outras pessoas, foram doados para o museu por outros. Os objetos têm uma vida longa, né? E um dos nossos papéis é documentar essa biografia, né, dos objetos, das nossas coleções, e a partir disso fazer com que a nossa história, né, gerada aqui no museu seja uma história de muitos personagens, né? Muitos mais do que cabiam na tela do Independência ou Morte, por exemplo, né? Professor Paulo César Marins, muito obrigado por estar conosco aqui nessa manhã, compartilhar um pouco aí do seu conhecimento, falar um pouco sobre o Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, né? Que é um orgulho para todos nós aí, quem teve a oportunidade de ir, viu, né, a beleza que ficou depois da reforma e a quantidade, né, de arquivos que nós temos lá para serem visitados. E quem não foi ainda, fica o convite, viu, que está muito legal aí. Hoje é mais complicado para ir, mas certamente você vai achar uma data mais tranquila para fazer a sua visitação. Professor, um abraço para o senhor, hein? Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Um abraço a todos.